Oitavo vídeo da nossa série de vídeos aqui, Verdades que Conhecemos e Insistimos em Não Viver. E hoje nós vamos falar sobre gratidão. E sejam muito bem-vindos ao Our Life, nosso canal. Nós criamos esse canal com o intuito de ensinar a vocês tudo aquilo que nós temos aprendido. E aí, você já agradeceu hoje? 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, diz assim: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para a gente começar a falar sobre gratidão, já deixo esse texto que a gente acabou de ler aqui. Em tudo deem graças, em todas as circunstâncias sejam agradecidos, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos agradecidos, é que nós sejamos gratos em todos os momentos. Tudo aquilo que nós passarmos aqui neste mundo, tudo aquilo que nós temos, aquilo que adquirimos e também aquelas coisas que a gente não adquire, o fato é que a gente precisa ser grato. A gente ficar muitas vezes reclamando daquilo que a gente tem, a gente demonstra que não está feliz com o que a gente tem. Quando na verdade, se a gente entender que a gente é abençoado por Deus e que Deus nos ajuda em tudo que nós precisamos, nós nos tornamos gratos. E essa é a vontade de Deus. Que a gente venha seguir essa vontade do Senhor de ser grato em todas as circunstâncias. Por que a gente costuma reclamar de tudo? Por que se reclama ou se junta, por exemplo, pessoas para conversar e a maioria do assunto é reclamar de alguma coisa? É reclamar do presidente, é reclamar do time de futebol, é reclamar do tempo, é reclamar, enfim, das outras pessoas, é reclamar da igreja que você vai, é reclamar, enfim, de todas as coisas. Parece que o assunto, no geral, é reclamar de alguma coisa. Por que a gente faz isso? Por que parece que é tão bom ficar falando e reclamando das coisas? A gente já fez vídeo aqui nesse canal sobre gratidão, esse é o segundo vídeo que a gente está falando sobre isso, sobre nós sermos gratos em todas as circunstâncias. O fato é assim, que se nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, nós somos gratos. Se nós olhamos para aquilo que nós temos e estamos satisfeitos com isso, nós somos agradecidos. Se a gente deixa de olhar para aquilo que nós temos e começamos a olhar para aquilo que nós não temos e começamos a reclamar por isso, nós nos tornamos pessoas ingratas. E o fato é o seguinte, focar naquilo que a gente tem e que aquilo que a gente tenha venha nos satisfazer, a ponto de a gente olhar e falar assim, muito obrigado por isso que eu tenho, muito obrigado pela família, muito obrigado pelo carro que eu tenho, enfim, muito obrigado pelas coisas que eu tenho. Que nós estamos felizes com isso, nós estamos plenamente satisfeitos com isso e nós nos tornamos gratos. E às vezes uma coisa que falta a nós não vai nos deixar pessoas ingratas. E ingratidão sempre existiu, não é uma novidade no mundo. Você vê no período da Bíblia, a nação de Israel, muitas coisas que eles viram quando saíram do Egito, enfim, quando andaram por aquele tempo no deserto, eles viram Deus fazendo muita coisa, mas ainda assim, em muitos momentos, eles reclamavam das coisas que não tinham. Eles estavam ali no deserto, Deus cuidando deles naquele momento, naquela situação que eles estavam passando, tinham cuidado de Deus, provendo as coisas sobre eles, e eles estavam com saudade de comer cebola e alho do Egito, dizendo que ali não tinha. Chegando a ponto, algumas vezes, de falar do maná que Deus mandou no deserto. A gente só tem esse maná, a gente só tem isso para comer. Eles queriam comer carne. Ao invés de olhar para a provisão que Deus estava dando, eles olhavam para aquilo que não tinha. E o fato é que Deus é tão misericordioso que providenciava a carne para eles, providenciava tudo que eles precisavam, mesmo sendo uma nação que sempre estava reclamando de alguma coisa. Nunca estava bom. E daí a gente olha isso e fala assim, nossa, o povo de Israel ele reclamava bastante. Mas na verdade, trazendo para hoje, nós reclamamos bastante. Não mudou nada não, a gente continua reclamando. A gente continua tendo as coisas, mas reclamando daquilo que a gente não tem. A gente começa a observar as pessoas à nossa volta, a gente começa a observar o trabalho dos outros que é melhor que o nosso, o salário dos outros que é melhor que o nosso, as situações das outras pessoas que é melhor que a nossa, os filhos dos outros não ficam doentes, os nossos ficam. A gente fica olhando essas coisas e a gente... Por que está acontecendo isso? E a gente chega a ponto de fazer igual a nação de Israel, de questionar Deus e falar assim, por que está acontecendo isso comigo? E a gente deixa de olhar, então, coisas que nós temos, coisas que Deus está nos abençoando, a família que nós temos, o trabalho que a gente deixa isso de lado e vai focar em coisas que a gente não tem. E a gente não agradece por aquilo que nós temos. O nosso desafio, então, é que seja gerado em nós um coração grato. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem me dado. E isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, eu não sei se você parou para pensar nisso. Toda vez que a gente reclama de alguma coisa, tem alguém que queria ter aquilo que nós estamos reclamando de ter, ou que nós estamos reclamando. Por exemplo, se a gente está reclamando que o nosso carro é meio gastão, que o nosso carro está com um defeito, tem alguém que se tivesse o nosso carro estava feliz da vida.
Se a gente está reclamando do salário que a gente ganha, por exemplo, tem alguém que se ganhasse o nosso salário, ele ficaria extremamente satisfeito. E está precisando daquilo que nós estamos reclamando. Às vezes acontece o adolescente não querer nem se juntar à mesa com os pais, dizendo que é chato, dizendo que enfim, é careta esse negócio, sentar com os pais à mesa, que coisa estranha, prefere ficar no celular. Tem pessoas que queriam estar com os pais, mas não podem mais, eles já não têm os pais. Então, assim, a gente muitas vezes reclama de coisas que a gente tem e que queria ter outras coisas, mas tem pessoas que queriam ter aquilo que a gente tem e ficariam felizes da vida. E isso faz todo sentido. Sempre que a gente reclama de alguma coisa, pense que tem alguém que queria ter aquilo que a gente está reclamando. E isso faz a gente refletir sobre a gratidão. A gente agradecer as coisas que nós temos. Salmo 103, versículo 2 diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Diz aqui nesse texto, bendiga o Senhor a minha alma, ou seja, que todo o meu ser louve ao Senhor. E ele diz também na parte de baixo, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, que todo o meu ser louve ao Senhor e que de forma nenhuma a gente venha esquecer das coisas que Deus tem feito em nossas vidas. A gente tem que ter esse pensamento de que o Senhor está cuidando de nós em cada detalhe e que a gente seja grato por isso e que de forma nenhuma a gente venha esquecer dessas bênçãos, esquecer desse cuidado. Às vezes Deus nos corrige porque Ele nos ama, quer nos ensinar algo e a gente aprende isso e que a gente venha se lembrar disso também, que a gente não venha deixar passar batido por essas coisas, porque Deus, Ele nos ajuda em todos os momentos. E o que parece que na maioria das vezes a gente só se lembra de Deus quando quer algo. Quando a gente precisa pedir a Ele um milagre, uma oração quanto a uma cura, uma oração contra uma providência financeira que a gente está devendo alguma coisa e precisa de uma ajuda. Parece que só quando a gente precisa de Deus, precisa de algo que Deus nos dê, é que a gente se lembra dele para ir em oração. Por que a gente não vai na oração, por exemplo, para agradecer? Por que a gente não vai à oração, por exemplo, para louvar a Deus, para adorar ao Senhor? Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. A gratidão é louvor a Deus. Nós louvamos a Deus quando somos gratos, que nós entendemos que Ele é nosso Pai, sabe tudo aquilo que nós precisamos e supre as nossas necessidades. Então, quando nós somos agradecidos, nós estamos também adorando a Deus, nós estamos temendo ao Senhor, nós estamos em comunhão com Ele, posso dizer assim, que a gente louva a Ele, a nossa gratidão. Efésios capítulo 5, versículo 20 diz assim: dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o texto diz, dando graças constantemente a Deus, ou seja, constante, sempre. Isso que está falando aqui o texto, nós sempre darmos graças a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salmo 50, verso 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Diz o texto aqui, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Lembra que no contexto do Antigo Testamento as pessoas ofereciam animais, ofereciam sacrifícios. Ou seja, ele está falando quem me oferece gratidão como sacrifício, ou seja, quem oferece gratidão a mim como adoração. Eles adoravam daquela forma no Antigo Testamento. Então, quem me oferece gratidão como adoração, ou seja, nós estamos adorando a Deus quando nós somos gratos. Lembre-se sempre disso, que nós adoramos a Deus. Se nós somos gratos por tudo, nós estamos adorando a Deus. Se nós estamos reclamando por tudo, se nós estamos apenas focando nas coisas que a gente não tem e reclamando porque a gente não tem aquilo, a gente está sendo ingrato e nisso a gente não está adorando a Deus de forma nenhuma. Então, quando nós somos gratos, nós adoramos a Deus, nós exaltamos a Deus. Beleza? Esse é um vídeo então que nós falamos sobre gratidão. É mais um vídeo da nossa série de vídeos verdades que conhecemos e insistimos em não viver, e nós precisamos viver isso também, de nós sermos gratos. Deus tem feito muitas coisas em nossas vidas. Mas eu não estou vendo o que Deus está fazendo. Que Deus ele nos dê sensibilidade para nós compreendermos o que Ele está fazendo. Às vezes a gente não entende, mas não significa que Ele não está agindo. A gente parece que não está vendo, mas a gente, em alguma forma, a gente está desatento com o que Deus está fazendo. Que a gente venha ter comunhão com o Senhor, que a gente venha buscar ao Senhor. A gente está vendo nessa série de vídeos aqui muita coisa. A gente viu sobre perdão, sobre oração, sobre a palavra, sobre estar em comunhão, sobre amar a Deus, sobre amar ao próximo. Enfim, agora nós estamos vendo sobre gratidão. E todas essas coisas a gente deve colocar em prática como o tema dessa série de vídeos, que a gente até sabe essas coisas, mas a gente não está colocando isso em prática.
E hoje nós falamos aqui sobre gratidão. E é algo que a gente precisa colocar em prática. Quando você olhar para sua família, para sua vida, para aquilo que Deus está fazendo, olhe e adore ao Senhor e diga: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem me dado. E que a gente venha focar nas coisas que a gente tem e se alegrar nisso. Deus é bom e misericordioso para Ele nos dar muita coisa, mas se Ele nos der, Ele é Deus, e se Ele não der, Ele também continua sendo Deus. Então que a gente seja grato e que Ele nos dê força na questão do nosso trabalho e sabedoria para a gente desempenhar aquilo que Ele nos colocou para fazer. Nossos ministérios, por exemplo, se a gente serve na igreja, se você que está assistindo tem algum ministério ou algo assim, agradeça ao Senhor e sirva ao Senhor com alegria, sabendo que Ele supre aquilo que nós precisamos também na nossa área ministerial. Que Deus abençoe a vida de vocês, que nós sejamos gratos. Continue assistindo aqui os outros vídeos. Se você chegou aqui e esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, tem outros vídeos aqui na nossa playlist de vídeos verdades que conhecemos e insistimos em não viver. Continue assistindo, tem bastante coisa aqui para você aprender. Deus abençoe a vida de vocês e até mais.